Fala galera, beleza ou não? Como é que vocês estão? Uau, até que enfim saiu a terceira dica para os pregadores iniciantes. Me perdoe, demorei para postar o vídeo. Enfim, mas tá aqui o vídeo para vocês e eu espero que vocês estejam aprendendo alguma lição. Tinha muita gente mandando mensagem pedindo os vídeos e tá aqui a continuação. Esse é o terceiro vídeo. Se você não assistiu ainda os outros, está por aí, eu vou deixar por aqui em algum lugar, tá bom? Muito obrigado a vocês. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente já passou dos 2.000 inscritos. Uau, que legal, que coisa boa. E a gente vai continuar com as nossas dicas. Então já pega aí a sua Bíblia, tá com a Bíblia aí? Ó a minha Bíblia, top não? Uau! Tá com a sua Bíblia aí? Eu tô com a minha aqui e eu quero que você abra ela aí, porque a gente tá lá em 1 Samuel. Lembra que eu tô dando dica pra vocês, eu não sou nenhum mestre, muito longe disso, sou um menino que tô começando a aprender a engatinhar e falar da Dudu, Gugu e alguma coisa desse tipo, tá bom? Mas o que eu tenho aprendido eu quero compartilhar com vocês e eu sei que tem ajudado muitas pessoas. E a gente tá em 1 Samuel, utilizando 1 Samuel capítulo 10. Se você não acompanha os outros vídeos, procura por aqui ou na playlist Dica para Pregadores Iniciantes, tá bom? Esse é o terceiro vídeo e eu quero que você abra 1 Samuel capítulo 10 a partir do versículo 5. Vamos começar no 4. Versículo 4. Ó, diz assim: eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Se você quer saber esse negócio dos 2 pães, é só você voltar no segundo vídeo que você vai descobrir do que está se falando aqui. Aí vai o versículo 5. Então, você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas. E estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. 7. E quando esses sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Essa linguagem é um pouco diferente, talvez, do que você está acostumado aí, é a NAA, é a Nova Almeida Atualizada, tá bom? Por isso que ela tá um pouquinho diferente, tô travando aqui para ler, mas eu consegui ler. Que história é essa, Lucas, o que você tá falando? Ó, primeira dica era passar no sepulcro, a segunda dica era os 2 pães, e agora a terceira dica é essa. Você vai precisar passar na guarnição dos filisteus para então adentrar ao outeiro de Deus, aonde está os profetas. Mas é interessante, olha que dica mais maluca de Samuel para Saul. Você vai chegar no outeiro, mas antes de chegar no outeiro de Deus, você passa na guarnição dos filisteus. Peraí, calma, vamos pensar. Filisteus é o inimigo, são os inimigos, ou é o inimigo número 1 do povo de Deus. Aí Samuel está dizendo para alguém que é do povo de Deus que ele vai passar na guarnição dos filisteus para chegar no outeiro. Peraí, Samuel, você está querendo me mandar para um lugar onde eu vou morrer, onde você vai me mandar eu passar pelos inimigos? Que história é essa? Parece ser um conselho um tanto maluco, um tanto meio esquisito, mas preste atenção, você vai passar pela guarnição dos filisteus e então você vai entrar. Você não vai entrar nos inimigos e onde os inimigos estão. Você vai passar pelos inimigos e entrar na onde? Entrar onde estão os profetas. Pra quê? Porque aí você vai reparar que eles estão com tambores, estão com liras e eles estão profetizando. E há de ser que quando você entrar no meio deles, ver, olhar, contemplar, analisar, o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Aí eu acho isso aqui muito lindo e toma aqui duas dicas que são maravilhosas. Primeiro, você precisa entender que para chegar ao outeiro de Deus, você vai passar pela guarnição dos filisteus. Lucas, que história é essa? Para você se achegar até a presença de Deus, você vai ter que passar pela guarnição dos inimigos. Sempre vai ser assim.
Para você adentrar ao outeiro de Deus, para você se achegar à casa de Deus, para você se achegar à presença de Deus, antes disso acontecer, você vai passar pelos inimigos, e eu poderia falar para você inúmeros. O próprio Cristo passou por isso. Antes de chegar até a cruz, a gente sabe que desde o seu nascimento, quantas vezes Satanás não apareceu tentando atrapalhar com que ele viesse a concretizar de fato aquilo para que veio. A gente poderia utilizar inúmeros profetas, inúmeros homens e mulheres, a qual Deus levantou, e antes de chegar, antes de adentrar a presença de Deus, sempre o inimigo tentou barrar antes. Isso é tão verdade que a gente sabe que muitas pessoas já adentraram o outeiro, muitas pessoas chegaram à igreja, muitas pessoas já foram usadas por Deus, mas hoje já não estão mais na presença de Deus. Por quê? Lembra que eu disse no segundo vídeo que era muito importante, eu gastei muito tempo em falar de ler a palavra, orar, jejuar. Muitas pessoas, quando entram ao outeiro de Deus, então recebe de Deus, Deus começa a usar, algo acontece, ele se esquece da oração, ele se esquece do jejum, ele se esquece da consagração, ele se esquece de coisas que nunca, jamais deveria esquecer. Ele acaba se esquecendo das coisas primordiais. E essas coisas, ler Bíblia, jejuar, orar, se consagrar, não tem nada a ver com ser usado por Deus. Na verdade, a gente confunde isso, faz essas coisas para Deus nos usar, como na verdade, não. A gente deveria fazer essas coisas para ter comunhão com Deus. Isso deveria ser a nossa rotina de vida cristã. Porque só jejua, só lê Bíblia, só ora, só se consagra quem quer ter mais intimidade com Deus, só quem quer estar mais perto de Deus. Mas muitas das vezes os jovens ou outros irmãos, ou gente que a gente sabe por aí, que vai fazer essas coisas no dia que vai pregar. Não, hoje eu vou pregar, então eu vou jejuar e vou ler Bíblia. Na verdade não é assim, você deveria ter isso como um estilo de vida. Porque nós estamos aqui, não somos daqui. Se não somos daqui, devemos ser, matando essa carne, fazendo aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. Mas preste atenção, o que é que tem acontecido? Muitas pessoas entrou no outeiro, só que hoje já não entram mais. Hoje já não estão mais. Por quê? Se esqueceram de comer os pães. Se pegaram a cabritos, se pegaram a odres de vinhos, e se esqueceram de comer os pães. E quando a gente não come os pães, a gente não tem força de passar pela guarnição dos inimigos. Quantos e quantos não foram tragados na guarnição dos filisteus? Quantos e quantos não foram tragados pelos inimigos? Quantos a gente sabe, você que está me assistindo aí, você sabe de pessoas que outrora estiveram à presença de Deus, outrora estiveram ministrando louvores, ministrando a palavra, outrora estiveram na liderança, estiveram pastoreando, estiveram fazendo a vontade de Deus, e hoje já não estão mais, porque se esqueceram do segundo conselho, da segunda dica, que é comer os pães, não pegar alegrias passageiras, não se apegar a essas coisas momentâneas. Quantos tombaram? Quantos caíram no caminho? Quantos que foram passar para entrar no outeiro de Deus, mas passaram na frente da guarnição dos filisteus e foram tragados e morreram. Isso é muito sério, Então a minha dica é: você precisa estar ligado na segunda dica, que é comer os pães, para que você tenha força de passar pela guarnição. Tem muita gente que não ora, tem muita gente que não lê Bíblia, tem muita gente que está se apegando a alegrias momentâneas e infelizmente estão sendo tragadas pelos inimigos. Mas aqui está o segundo conselho desse vídeo, e quero que você guarde muito ao teu coração. E qual é? Você vai ver que Samuel vai dizer a Saul: entra lá, porque lá já vai ter profetas. Entra no meio deles, fica perto deles, cola neles. Mais ou menos Samuel está dizendo assim, o que está neles vai vir sobre você. Mas repare, analise, olhe. Na nossa linguagem, você precisa ter uma referência. Você precisa ter alguém para que você o tenha como referência. Tem gente que quer pregar, tem gente que quer louvar, tem gente que quer ser usado por Deus, mas não tem ninguém como referência. Ah, Lucas, minha referência é Cristo. Aleluia! Glória a Deus, e que Ele continua sendo eternamente, mas você precisa entender que Cristo deixou pessoas na terra para nos ensinar, como os nossos pastores, por exemplo. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não ouve o pastor. Tem gente que quer ser usado por Deus, mas não quer escutar o pastor, não quer conversar com o pastor, não ouve o pastor pregar, não ouve o conselho dos pastores. Tem gente que não sabe, mas desde quando eu era das congregações,
do ministério a qual eu participo, que é o Belém, desde a época que eu era das congregações, eu sempre ia na sede conversar com o pastor Paulo Freire, que hoje é o meu pastor, porque hoje eu sou da sede. Tem gente que não sabe disso, mas às vezes eu ia para o gabinete dele, a gente ficava lá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, já saí de lá 4 horas da manhã, pedindo a ele conselho. Quando me apareceu o primeiro convite, eu falei com o meu pastor local da minha congregação, mas corri na sede, contei a minha história todinha pro pastor Paulo. Na época ele nem sabia quem eu era, falei para ele: pastor, apareceu o convite, me chamaram, o senhor acha que eu devo ir, o senhor acha que eu não devo ir, eu sou assim, eu sou desse jeito, contei toda a minha história para ele. Entenda isso? Você precisa ter um pastor, você precisa ter uma referência, você precisa ter alguém que você olhe e diga: eu gostaria de ter conselhos, eu gostaria de estar perto. Tem gente que não sabe, mas eu sou apaixonado por mensagens desde quando eu era pequenininho. Então não era sempre, mas desde quando eu tive a oportunidade de estar perto de alguém. Pastor Carvalho Júnior, quando vinha em Campinas, a gente colava nele pequenininho, abraçava, ele estava colado nele. Marco Feliciano, abraçava, colava nele. Tudo quanto é pregador que você imaginar. Tudo quando você imaginar. Tem gente que nem sabe o que é fita, uma fitinha assim, ó, que você pegava a caneta assim, ó, para voltar ela. Meu pai tem essas fitas até hoje. Eu amava ouvir pastor Giovan Rodrigues, Gilmar Santos, amava ouvir o japonês, Hidekatsu Takayama, nem sei se é assim que fala, mas deve ser alguma coisa assim, o pastor Takayama. Amava ouvir esses homens desde pequenininho, e sempre que tinha oportunidade de estar perto de algum deles, eu nunca deixei de furar as filas, nunca deixei de correr. Às vezes tem aqueles homens que ficam em volta deles para não deixar a gente chegar, eu furava aquelas filas tudo e corria para abraçar eles, porque eu os tinha como referência, olhava para eles e via neles: olha, eu acho que é isso aí que eu quero, é o que Deus sempre falou que eu vou fazer. Então eu queria estar perto dessas pessoas. Você quer saber? Eu tenho 2 referências de perto que agora já não estão mais perto: pastor Eduardo Lopes, que era pastor em Campinas, pastor Ângelo Galvão, que era também pastor em Campinas, e tem o pastor Wanderson Bisnaga, que esse ainda é pastor aqui em Campinas. Essas são as minhas referências. Pastor Eduardo Lopes pregou, hoje está como pastor presidente lá em Mato Grosso. Pastor Ângelo Galvão pregou, hoje está lá como pastor presidente em Mogi Mirim, e o pastor Bisnaga continua pregando, mas ele é o nosso pastor de adolescentes aqui em Campinas. Preste atenção nisso. Você precisa ter uma referência, você precisa ter alguém para te orientar, você precisa ter alguém para você conversar, você precisa ter alguém, você precisa ouvir alguém. Você não ouve ninguém, você não lê nada e você quer falar. Como é que você quer falar se você não ouve? Como é que você quer ensinar se você não aprendeu? Você precisa sentar para conversar, você precisa sentar para ouvir. Lucas, eu não tenho um pai pastor para me ensinar. Não dá nada, meu filho. Meu pai também não me ensina muita coisa, não. Eu corro nesses homens a qual eu tenho como referência. Sempre tô lá do lado do pastor Paulo pedindo orientação. Sempre que posso, estou conversando com o Bisnaga. Sempre que posso, procuro o Denão, o Denis Pereira, o Denão do canal Fala Denão. Converso com ele. Sempre estou correndo atrás de alguém para pedir orientação. O problema da minha geração é: a gente quer ter como referência pessoas que não são referências para ninguém. Você reparou que eu disse que pastor Ângelo pregou, Eduardo pregou e hoje são pastores presidentes? São pessoas que não só pregam no altar, mas têm uma vida de mensagem. São pessoas que têm esposa, filhos, entendeu? São pastores, mas também são esposos, pais. Não adianta você ter como referência pessoas que pregam bem, uau, e daí? Depois, quando ele desce do púlpito, o que é que ele faz? Quem ele é de verdade? Você precisa procurar pessoas de referência, mas pessoas que também tenham caráter, pessoas que cumpram com o que fala, pessoas que pregam, mas não só com a palavra, com o modo de viver. Às vezes você tem como referência pessoas que são arrogantes, pessoas que não tem nada a ver com o que condiz o evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, porque hoje em dia tá levantando um monte de pessoas se intitulando: eu sou pastor fulano, eu sou um missionário, eu sou a missionária, eu sou uau, eu sou aquilo, outro, porque hoje através da internet é muito fácil a pessoa se levantar, cantou bem, gravou um vídeo aqui, pum, colocou na internet, estourou, bora. Daqui a pouco já tem pessoas seguindo eles. Não, porque você é minha referência, porque você... E é pessoas que nunca sentaram para ouvir ninguém, nunca participaram de um culto de ensino, nunca foram orientados
orientado por pastor nenhum, porque nunca quiseram ter pastor, não porque minha referência é Cristo, tem que seguir a Cristo, mas não lê Bíblia, não ora, não tem ninguém para orientar. Aí o que acontece? Saem do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles. Aí vem com um monte de costume mundano. Aí eu vou ter que falar aqui. Tá engasgado aqui, ó. Eu vou falar porque tem um monte de gente se intitulando pastor, fulano gospel, cantorzão gospel e não sei o que gospel, que agora tudo é gospel. Já tem balada gospel, já tem sex shop gospel, tudo é gospel hoje em dia. Daqui a pouco tem inferno gospel também, pra todo mundo que quiser ir lá dar uma visitada, pode ir também. Preste atenção nisso aqui, tem um monte de gente que saiu do mundo, mas o mundo não saíram deles. Tem o costume mundano, carrega o costume mundano, saíram do Egito, mas estão cheios do Egito dentro deles. Aí vem pros púlpitos, vem pro altar, fazem showzinho, cobra 100, 200 reais a entrada. Tem gente que paga para ir assistir pessoas que, ó, se intitulam como se fosse referência para alguém, mas estão tendo relações sexuais, namorando, não são casados, e vocês sabem que pela Bíblia não se pode fazer isso. Pessoas que mentem, pessoas que furtam, pessoas que roubam, mas só porque tem um talento aí a gente, uau,